Eu queria gravar mais um daqueles vídeos longos, sem a pretensão de usar nenhum gatilho mental, nem ficar entretendo vocês para vocês se manterem aqui na tela. Provavelmente vai ser um vídeo com mais de 15 minutos, né? Então você já está avisado. A grande proposta que eu tenho aqui é continuar. Continuar aquilo que eu havia falado para vocês, né? Que eu sinto muita falta, eu me sinto muito sozinho. Me parece que o Instagram inteiro, ele caminhou para um lado de fazer conteúdos cada vez mais curtos, porque a gente fica reagindo, sabe? Aquela mensagenzinha que quando a gente vai fazer um post mostra, olha, se o seu vídeo tiver mais de 3 minutos, ele não vai ser recomendado. O que eu acho que é uma grande bobagem, porque meus vídeos estão batendo 500 mil de visualizações, então é sinal de que as pessoas estão em busca de uma conversa mais franca. Eu queria continuar e eu queria ir além, e inaugurar aqui mais uma tentativa, que é... Eu vou pegar dos comentários os temas para os próximos vídeos, e eu vou responder alguns comentários, mas não daquela forma automática de uma linha. Eu vou tentar responder com todo o meu coração. Então, por que eu estou fazendo isso? Para que vocês também encontrem aqui nos comentários espaço para discussão, enriquecimento e aprendizado. É claro que vai ter crítica, zoeira e essas coisas todas, mas tudo bem. Então vamos tentar fazer desse jeito. O que eu pensei hoje? O que me fez muita falta, à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, me tornando pai, marido, me fez muita falta ter tido boas conversas com meu pai. Quem me conhece sabe, eu sou filho de pais divorciados, eu não cresci em contato com meu pai, eu não cresci próximo ao meu pai. De maneira que é muito visível como ter crescido sem a presença diária de um pai me produziu uma série de dificuldades que depois eu tive que meio que resolver sozinho. Então eu criei aqui uma lista, várias vezes, pessoal, vou até me explicar aqui pra vocês, várias vezes eu fico olhando pro lado, mas é que olhar pra câmera me incomoda bastante e vocês sabem disso, né? Eu treino pra isso e tudo mais. Como eu tô fazendo vídeos mais sinceros, eu vou só olhar pro lado mesmo pra pensar melhor, e eu acho que inclusive torna o conteúdo melhor, torna a qualidade do meu pensamento melhor. E eu criei uma lista aqui. Quais seriam os conselhos que eu sendo pai, daria para os meus filhos, homens? Eu tô falando aqui para os meninos, tá bom? É claro que para as meninas também serve. Eu tenho aqui algumas anotações em que eu falo para elas também. Mas é que como eu era um menino que sentia a falta do pai, é claro que o meu pensamento ele vai estar mais marcado nessa ausência da figura paterna. E para quem que eu acho que esse conteúdo pode ser útil? Eu acho que para 3 tipos de pessoas, né? Primeiro, para você que vai ser pai ou já é pai, e assim como eu não teve a proximidade ou o contato diário de um pai para poder te ajudar na formação do seu caráter, na formação da sua cosmovisão, na formação do seu conjunto de crenças, pensamentos e valores. Para mulheres que hoje são mães solteiras, então mães de meninos principalmente. Então elas encontram pouquíssimo espaço para discutirem sobre a importância que um pai tem na criação de um garoto. Durante os últimos 20 ou 30 anos, se tentou muito valorizar aquela figura do eu sou mãe, sou pai. Existia até um nome de uma personagem da novela, eu esqueci, Maria Zona, Marião, era uma novela, o Cauã Raymond tinha um irmão e aquela moça fazia um papel de eu sou mãe, sou pai. Ou eu devo estar enganado, mas eu lembro dessa figura, me falem nos comentários. E eu lembro, assim, que quando eu era criança, foi o auge da promoção e da cultura do divórcio. Eu lembro que a minha mãe, a grande imagem que ela tinha era a Lady Di. E porque a Lady Di era uma mulher moderna, não é? Ela era uma mulher divorciada, ela era uma mulher que teve namorados, ela era uma mulher que demonstrava que fazia o que queria, que não se sujeitou às regras. Era muito comum também nas revistas, não é? As celebridades, quando elas se separavam, o título era sempre assim, página virada, nova fase da vida, eu estou cada vez melhor. E aí nos últimos meses nós vimos algumas celebridades se divorciando também, né? E se eu puder ser sincero com vocês, eu vou dizer, olha, é a regra. É a regra. A regra é que os divórcios aconteçam, infelizmente. E não é um azar. Toda construção, tanto moral, quanto cultural, quanto social, nos empurra para uma quantidade cada vez maior de divórcios. Então você tem todo esse cenário. Meninos que crescem cada vez mais sem pais. Mães que crescem sozinhas,
precisando dirigir os seus filhos, ensinar os seus filhos aquilo que muitas vezes a paternidade apenas pode fazer. Ah, mas eu tenho um pai, o avô da criança. É muito diferente, sabe? E se eu quisesse falar sobre isso, o vídeo ia tomar outro caminho. Então eu espero que seja útil. Eu não estou falando aqui num pedestal de quem sabe a verdade. Eu não estou dizendo aqui que tudo que eu estou falando está certo. Eu estou apenas contando a minha história. Eu estou apenas dizendo o que eu falaria para os meus filhos. Eu estou apenas compartilhando pensamentos com vocês. Eu não estou aqui para dizer que o Ícaro está certo e vocês estão errados, o Ícaro está certo e sei lá quem, um outro influenciador está errado. Para mim realmente não importa. Eu dividi aqui os conselhos em algumas fases de vida. E eu tive que parar aos 40. Porque é a idade que eu tenho, né? 38 anos. Eu não quero dar conselhos sobre coisas que eu não vivi. Então eu tenho 3 regras aqui que eu utilizei pessoalmente para construir o roteiro desse vídeo. A primeira regra é a seguinte: eu falarei apenas conselhos que eu falaria para os meus filhos. Não são conselhos para viralizar, não são conselhos para causar polêmica. Eu vou falar aqui apenas conselhos que eu vou falar para os meninos. Para o Emanuel, para o Samuel e para o Mateu. É claro que poderei falar para as meninas também, mas de novo, é que eu tenho que explicar várias vezes, qualquer coisa vira confusão aqui. Não é a intenção desse vídeo. Depois, no próximo vídeo, eu posso falar como pai de meninas, mas neste caso, não é. Eu separei nas seguintes fases, né? Conselhos que eu diria até os 18 anos, conselhos que eu daria dos 18 aos 30, conselho que eu daria dos 30 aos 40. É claro que eu não espero eu estar com 80 anos aconselhando os meus filhos, e é claro que eu estarei, mas eu digo assim, não é que agora eu queira pensar nisso, eu vou aprender muito ainda, eu sou pai de crianças pequenas, mas foram coisas que eu vi na minha vida. Eu vi à medida que eu vivi. Pessoas ao meu redor, meus amigos, vocês vão entender um pouco mais. E eu separei entre conselhos, entre o que fazer e o que não fazer. O que te ajuda a construir uma vida melhor, o que te ajuda a construir uma vida com maiores chances de felicidade, sucesso e tranquilidade. E eu não estou usando sucesso aqui naquele sentido neopentecostal, naquele sentido do sucesso é apenas financeiro. Estou falando de plenitude, realização, um bom casamento, uma boa vida, se sentir ao final da vida que você combateu o bom combate, poder olhar para os seus filhos e falarem: eu fiz o que tive de melhor para fazer, eu tentei. E não, eu tive um carro muito caro, eu morei em vários países. Eu não estou falando desse tipo de coisa aqui. E vamos lá, até os 18 anos. Quais foram as 3 coisas que até os 18 anos eu vi com os meus próprios olhos e eu senti que mais possuem o risco de estragar a sua vida? De novo, existem conselhos que podem te ajudar, eu tinha esquecido de avisar. Existem conselhos que podem arruinar, existem posturas e decisões que podem arruinar a sua vida. Outro ponto importante, você não toma esse conselho depois de refletir muito, você simplesmente faz. Os errados, o menino só decide fazer. E você mãe, e você pai de menino, cara, o moleque vai só fazer. É porque o pai ele já sabe como é. A mulher ela ainda não imagina, o pai sabe como é. Então vamos lá. Quais são os 3 pontos que para mim são os mais arriscados para quando o menino é jovem antes dos 18 anos, né? Usar drogas, o primeiro, e eu usei drogas, eu comecei a beber com 14 anos e comecei a fumar maconha com 15 anos. Por que usar drogas é tão perigoso? E aí tem gente aqui que usa drogas, né? Ou que promove drogas e vai falar, mas... Eu lembro que os meninos começaram a usar drogas no fim da escola. Acabava a aula e lá nos fundos da escola tinha sempre o grupinho, assim, que já fumava maconha, os meninos mais velhos, do colegial, eu nem sei como se chama hoje. E eu lembro que os meninos mais novos iam pra lá e ali eles descobriam, né? A droga ela é muito perigosa porque ela sempre começa como brincadeira e ela te pega. Como ex-usuário, eu posso te dizer o seguinte: todos os meninos que ficaram nos fundos da escola, que se tornaram usuários habituais de droga, nenhum deles tinha uma família toda bonita, pai, mãe, irmãos, e eu posso te falar isso só da minha experiência. Todo mundo que ficou no meu grupo eram meninos que vinham de uma vida... Os pais se divorciaram.
Um dos meus melhores amigos à época, o pai dele sofreu um infarto, o pai dele era o grande herói dele, o pai dele treinava ele para jogar futebol, ele participava da peneira, se não me engano, do Palmeiras, e o pai dele, que era o treinador dele, quando ele era bem criança, da idade do Mateu, o pai dele infartou e morreu na frente dele. Então, assim, família desestruturada, pais separados, ou pais ausentes que trabalham 12 horas por dia e os filhos ficam por aí, às vezes jogando videogame, às vezes trancados em casa, às vezes trancados na internet, né, conectados, sabendo, fazendo sabe-se lá o quê. Eles têm muito mais predisposição a usar droga. Pessoas que vêm de uma família mais arranjada, não quer dizer que eles não vão usar. Mas geralmente a pessoa tem medo, ela tem medo ou de decepcionar o pai, ela tem medo de perder o controle, ela tem medo de destruir a própria vida. Ícaro, mas você não tinha medo de destruir a própria vida? Caramba, eu tinha muito medo. Sabe do quê? Vou reformular aqui. Caramba, Ícaro, você não tinha medo de destruir a sua vida? Cara, eu tinha muito medo de que a minha vida fosse só aquilo. Então eu tinha muita raiva. Eu queria punir meu pai. Eu queria punir minha mãe. Era como se naquela época eu dissesse assim, então é isso que vocês fizeram com a minha vida, então é isso que eu vou fazer. Eu vou me drogar, eu vou beber, eu não vou dar certo. Eu não vou tirar notas boas. Ai, cara, mas isso é burrice na cabeça do garoto. As coisas não são tão claras assim, entendeu? Então usar drogas é um problema muito grande. Só que agora, esse é meio óbvio, né? Só que tem outro que não é tão óbvio assim, que é testar os próprios limites. O menino, ele vai ser chamado socialmente a testar os seus próprios limites, a todo momento. Então, eu não sei se o Instagram me pune ou não por falar essa palavra, né? Mas tudo pro moleque, se ele não fizer, ele é viado. Então, assim, ou vamos pular aquele muro e fazer tal coisa, ou você é viado. Então, o moleque vai. E dentro desses testar os próprios limites e dessa aprovação social, existem dois que mataram colegas meus, que foi simplesmente sair pra dar um rolê e dirigir bêbado. Puta, cara, ó, se existe uma chance do teu filho morrer, é misturando álcool e direção. E os meninos vão fazer isso. Seu filho vai andar num carro com um motorista bêbado ou seu filho vai dirigir bêbado. Ponto final. Isso vai acontecer em algum momento. Eu lembro que quando eu morava em Arujá, eu lembro que um garoto bebeu muito. E ele tentou sair de moto e a moto não funcionava. Ele não conseguia dar partida na moto. Até que ele pega uma moto de um amigo e as pessoas dando risada, porque ele tenta, ele fica bravo e simplesmente ele vai na estrada de Mogi e ele morre. E assim, os meninos simplesmente decidem fazer alguma coisa, porque ele tentou ligar a moto, talvez ele tenha se sentido desafiado, e aí ele se sentiu envergonhado, ele teve que provar que é machão. As mães não vão entender isso. Nossa, mas por quê? Como é que meu filho se meteu com essas pessoas? É assim que o espírito masculino funciona. Ele se desafia, ele se testa, ele faz coisas erradas para chamar a atenção das garotas. Então testar os seus próprios limites, em algum momento o seu filho vai querer testar os próprios limites. E aqui um conselho para as meninas. E se você está vendo esse vídeo, você é bem novinha também, provavelmente o que existe de maior potencial de destruir a sua vida é engravidar muito cedo de alguém que você não quer casar. O menino engravidar uma menina, por mais cruel que seja, o homem sempre pode abandonar. E é nessa hora que as pessoas mal intencionadas vão clipar o vídeo e falar, olha o que ele está fazendo, infelizmente é a vida como ela é. Se um playboy, um empresário, tem o teu filho, mimado, carro zero, sem responsabilidades, ele engravida uma menina, sabe o que acontece? O pai vira e fala assim, não se preocupa que a pensão tá garantida. E a menina vai ter que arcar com toda a responsabilidade. Meninas, engravidar muito cedo ou da pessoa errada é provavelmente aquela atitude que você tomará que tem o maior potencial destrutivo da sua infância. Eu não estou dizendo que criança não é uma bênção, tenho 5 delas aqui. Se vocês olharem a minha estante, tem só foto das crianças. Será que vocês estão vendo aqui, ó? Toda a minha estante são só fotos das crianças. Então, acredite, filho é uma bênção, mas
filho com a pessoa errada tem um potencial muito grande de destruir sua vida. E aí, quais são as 3 coisas que você se aprende ou se desenvolve até os 18 anos vão acelerar muito a sua vida, às vezes muito mais do que uma faculdade? Aprender inglês. É incrível, porque eu demorei muitos anos para entender a importância de falar inglês, porque inglês te tira, inclusive, te traz, inclusive, a possibilidade de sair do Brasil e fazer qualquer outra coisa, estudar em outros lugares, conhecer outras culturas, casar com uma moça ou com um rapaz de outro país, a poder pleitear um visto de estudos e fazer a vida lá fora, consumir conteúdo em inglês. Vocês não têm ideia de como estar limitado à língua portuguesa só te traz acesso a conteúdo mais pobre. Não que o nosso conteúdo não seja bom e não que não tenhamos pessoas que estão fazendo conteúdos muito bons, mas cara, é muito diferente. Lá fora é o mundo inteiro falando, entendeu? O volume de conteúdo e conhecimento é muito bom. Desenvolver o hábito de leitura desde cedo. Ensinem seus filhos a ler. Principalmente meninos. Meninos não gostam de ler. Meninos ficam agitados, meninos acham aquilo chato, meninos são mais físicos, meninos querem fazer outras atividades, eles querem brincar, eles querem lutar, eles querem nadar, e tudo isso é importante. Mas é importante que você ensine o seu filho a gostar de ler. E sabe qual é a melhor forma de fazer o seu filho gostar de ler? Ele te vê lendo. Então eu vejo muitos alunos meus que falam: nossa, Ícaro, como é que eu faço para ensinar os meus filhos a lerem que nem os teus leem? Eu falo: quantas vezes teu filho te vê lendo? Meus filhos me vêm lendo o tempo todo. Por quê? Porque aprender inglês e desenvolver o hábito da leitura é o princípio do processo que ele vai aprender desde cedo, que é se tornar mais inteligente e mais capacitado. Se seu filho desde cedo aprende a ler, a estudar, a organizar a informação, a fazer os fichamentos como esse aqui, por exemplo, tem esse livro aqui que eu dou sempre de exemplo para os meus alunos, fazer isso aqui, ó. Fazer processos de fichamento. Eu não estou falando que ele vai fazer isso tão cedo, mas quanto mais cedo ele começa, é melhor. Melhor ele aprende, mais inteligente ele fica. Lembrando que o nosso país é um país onde as pessoas falam muito mal e leem muito mal. Então, praticamente, sabendo inglês muito bem, sabendo estudar e fichar, você já consegue ótimos empregos, mesmo que você não tenha qualificação técnica. E, por fim, aprender a resolver os problemas de maneira lógica. Ensine o seu filho lógica. Ensine o seu filho a raciocinar, a argumentar. Desenvolva a capacidade de argumentação dele com brincadeiras, de maneira lógica, de maneira lúdica. Existem diversas formas de fazer o seu filho pensar melhor. Por exemplo, uma dessas soluções é simplesmente estimular ele a identificar causa e efeito. Por que você está bravo? O que aconteceu? E a partir de que momento isso aconteceu? E qual é a sensação que você está tendo? Não, você não está bravo. Descreva para mim. O que você está sentindo no seu corpo? O que está acontecendo na sua cabeça? O que você gostaria de falar? Como é que você está pensando? Faça ele descrever, faça ele investigar, faça ele narrar. Um exercício que eu faço sempre com as meninas antes de dormir, faço com os meninos também, que eles dormem em quartos separados, inventar uma história que eles têm que continuar. Então, todos os dias eu invento uma história e começo com uma frase absolutamente aberta, sem sentido, mas que para eles faz sentido. Por exemplo, existia uma menina chamada Laura e todos os dias que ela espirrava e todas as vezes que ela espirrava, ficava de noite. A Laura, ela tinha um grande problema. De tempos em tempos ela espirrava e quando ela estava brincando com suas amigas, tchim, de repente ficou de noite. Quais são as amigas da Laura? Tereza, e deixe ela desenvolver a narrativa. E essas amigas delas, como elas se sentem quando a Laura espirra e fica de noite? Então esse tipo de trabalho criativo, trabalho lógico, de raciocínio, melhora muito a vida das crianças. Olha, eu tinha aqui um vídeo de várias partes, né, dos 18 aos 30, dos 30 aos 40, mas já tem 19 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma série. Eu vou fazer só até os 18 anos, né? São aquilo que você deveria ensinar seu filho a evitar. Muitas dessas vezes não será possível evitar, né? Mas para que você esteja consciente. E o que você deveria estimular.
tanto nessa primeira infância quanto nessa adolescência, para que ele aprenda a aprender melhor. E aí você vai perceber que dos 18 aos 30 anos, nós estamos falando de questões bem mais sérias, materiais, técnicas e profissionais, e dos 30 aos 40 anos são decisões mais... É quase que a colheita.